Pessoal, eu aqui de novo, continuando o nosso tema, que é como escrever uma revisão de literatura sem estresse. Eu sou professora Neide, professora de TCC1 do ICA UFMG, e nós estamos nesse momento da nossa aula, na metodologia de revisão de literatura, em que vamos passar agora passo a passo cada item desse. Mas existem outras metodologias para se fazer revisão de literatura, que são um pouco mais complicadinhas, mas chamam, por exemplo, meta-busca, meta-análise, bases de dados que utilizam diversas bases de dados e comparação por meio de programas mesmo, específicos de computador, para fazer essa revisão. O que nós estamos falando aqui é de uma revisão bibliográfica que a gente chama bem assim, braçal, né? Não é uma revisão que é realizada por equipamentos eletrônicos com programas mais sofisticados de computador. Então, definido o tema, nós fazemos uma lista de palavras-chave. É por isso que cada um de vocês vai precisar me entregar uma ficha com a definição do seu tema, quem é o seu orientador, com a assinatura do aluno e do orientador. Essa lista de palavras-chave, pessoal, é bom que seja definida junto com o orientador, mas existe uma colinha permitida nesse caso aqui, que é a cola da lista com os artigos que você viu, que são assim, sabe aqueles artigos que você gostaria de ter escrito? Copia a lista de palavras-chave dele, elas estão lá para isso, para nos servir de referência. E peça ajuda. Peça ajuda do seu orientador ou do comitê orientador. O importante, pessoal, é a gente tentar fazer as perguntas certas. E nesse momento aqui, a pergunta certa é: quem é o seu orientador? Se nesse momento você ainda não tem um orientador, tá na hora de correr atrás e buscar esse orientador, porque eu vou dar pouquinho tempo para que tenha essa ficha de orientação preenchida e assinada pelo orientador de forma eletrônica, tá bom, gente? No tópico seguinte, depois que a gente fez a lista de referência, nós vamos fazer essa busca de referências. Existem vários métodos para fazer a busca de referências que nós vamos tratar mais adiante. E para ler também essas referências, porque não adianta nada ter 300 artigos, aí a pessoa fica enrolando para ler e não sai nada. Às vezes é melhor ter 30 bem lidos do que, não ter milhões de referências e não fazer a leitura criteriosa. Onde eu vou buscar? Em várias bases de dados e também na biblioteca, nas prateleiras da biblioteca. Infelizmente, nesse momento agora de atividade remota, nós vamos ficar muito nas bases de dados online, né? As eletrônicas e vamos estar pouco fisicamente mexendo com papel. A mais comum, né, que vocês têm mais conhecimento é o Cielo, mas PubMed, Bireme, CABIabstract, periódicos CAPES, Embrapa, Patentes Livre, Web of Science, Science Daily, Science Direct, Ciência Agrícola, Ciência Agrária, RedeWiki e o Google, que eu coloquei aqui por último de propósito, porque eu sei que é o primeiro que vocês vão, mesmo que seja o Google Scholar, né, que são bases de dados mais científicos, nós evitamos e tentamos e primeiro pelas publicações científicas, estritamente científicas. Eu gosto muito de indicar para vocês uma que vocês não conhecem muito, que é a PubMed. Além disso, né, nós temos várias teses de dissertações disponíveis online, da UFMG, praticamente todas as federais, né, UFMG, UFV, UFLA, para dar alguns exemplos, e aí nós temos ainda o banco de teses da USP, algumas teses em português, então assim, da Federal da Bahia, Rio Grande do Sul, só para dar alguns exemplos aqui, que a gente pode procurar teses e dissertações online. Porém, não copie revisão dos outros, pessoal. Eu já falei que quando o tempo é um limitante, a gente fica tentado a fazer plágio, mas isso é crime, não dá para copiar a revisão dos outros. Vocês viram o que aconteceu recentemente aí, né? Uma pessoa que apareceu na televisão aí, professor inclusive, com suspeita de plágio na dissertação de mestrado da pessoa. Vejam que é, no mínimo, feio, né? Existia essa suspeita pairando sobre o pesquisador. Busca de artigos. Não achei
de jeito nenhum aquele artigo, não consigo, tem que pagar caro, não sei o quê. A gente fica muito feliz, né? Quando a gente recebe, eu era o autor correspondente desse artigo e eu recebi um e-mail assim: eu gostaria de receber, né, o PDF do seu artigo, Intoxicações relacionadas à ingestão de polpa cítrica em bovinos, publicado no Veterinária Notícias 2004, volume 10, número 1, com essas páginas aqui, me agradecendo, né, com todo o, vamos dizer assim, contato da pessoa lá da França, né, do INRA. Eu falei, meu Deus do céu, tô muito bem na fita, né? Não tinha o eletrônico desse periódico especificamente naquela época, né? O que eu fiz? Fui lá, tirei xerox, escaneei, juntei tudo, fiz um PDF, mandei para a pessoa que me agradeceu muito. E, né, eu fiquei toda feliz em entrar de um colega que eu jamais imaginava que ia entrar em contato comigo para pedir o trabalho. Onde vamos buscar, pessoal? Onde a informação estiver, tá? Em centros de ensino, pesquisa, extensão, nacionais, internacionais, empresas, outras instituições públicas e ou privadas. O não vocês já têm, gente. Não custa escrever um e-mail bonitinho, né? Pedir alguém que tem mais experiência ou vocês mesmos para traduzir e tentar entrar em contato com o autor. Na maioria das vezes, os autores são muito solícitos e querem ajudar. Nas fases seguintes da revisão de literatura, depois que a gente já buscou os artigos, nós vamos trabalhar o quê? Agrupando informações, compilando essas informações e as organizando de acordo com o que nós propusemos de estrutura para aquela revisão de literatura e fazer a redação e as correções do aluno. E toda vez que vier essas palavrinhas aí, move yourself, pessoal, é que vocês já têm que estar fazendo essa parte do trabalho de vocês, tá certo? Por quê? Porque senão vai ficar tudo para a última hora. E aí a qualidade do trabalho vai ser, né, prejudicada. Quanto à compilação e organização, fazer ciência não é tão fácil assim. Requer paciência, perseverança e tentativa de perfeccionismo. E precisamos nos mover. Mas o excesso de perfeccionismo também é problema, porque assim, eu prefiro um trabalho relativamente bom publicado do que um excelente que não sai da mão do pesquisador porque ele quer que esteja perfeito demais. Não existe perfeito demais. Uma hora a gente tem que parar de corrigir, parar de escrever e mandar para publicação, certo, pessoal? Dentro dessa compilação e organização, precisamos ter na mente claramente os objetivos, porque na hora que a gente está escrevendo é muito fácil perder o foco. E para isso, né, ter essa definição dos objetivos, eu preciso ler muito. A leitura aqui, o verbo repetido é de propósito, porque a partir do momento em que eu começo a ler várias vezes, vários artigos diferentes, eu melhoro a capacidade de reflexão, de pensamento e de discussão sobre aquele tema. E isso vai nos eliminar muitos erros. Fica claro, tá? Não queiram buscar o atalho mais simples, que é pagar alguém para fazer o trabalho para vocês, porque infelizmente tem muita gente que tenta fazer isso, mas fica claro lá na banca que foi a pessoa, não foi a pessoa que escreveu aquele texto. Quando você pergunta, por exemplo, de determinada referência, a pessoa se embaralha todinha e a gente vê que não é por conta do simples nervosismo de estar sendo avaliada. É pelo nervosismo de que está defendendo uma coisa que não foi escrita por ele mesmo ou por ela mesma, tá bom? E isso, gente, reflexão e discussão vai eliminar muitos erros possíveis. De novo, as palavrinhas aí, ó, vamos nos mexer, pessoal, vamos buscar, vamos trabalhar para essa excelência. Uma coisa importante, na redação do texto, tudo precisa ser citado e referenciado. Na publicação científica, somente são seus, e mesmo assim seu entre aspas, os resultados, ou seja, as teorias que você construiu a partir da leitura ou que foram provados, né, nos resultados de pesquisas e na sua discussão e as conclusões ou considerações finais. Geralmente, num texto de revisão de literatura, nós fazemos um tópico no final que é considerações finais, e nos artigos científicos nós temos um tópico final que são as conclusões daquele trabalho.
Durante a redação, vamos trabalhar ao máximo para escrever com ética, atribuir as citações, atribuir as referências corretamente, porque infelizmente a gente ainda precisa trabalhar muito, muito, muito para que todo mundo, né, faça essa escrita com ética. Tem sempre algumas pessoas querendo buscar o caminho mais curto e o atalho, muitas vezes, gente, eu não vou falar que nunca passou pelas nossas mãos, não, porque pode ter passado, e sem a gente perceber. Mas a maioria das vezes a gente consegue pegar e checar, né, quem que escreveu direito e quem que escreveu, ou que pagou para alguém escrever para ele, que é uma coisa errada. Isso aí nós já falamos também na nossa primeira aula. Dicas importantes. Primeiro, rascunhos ou seus rascunhos podem ser bagunçados, porque se também o aluno passa para aquele extremo do perfeccionismo, nós não vamos evoluir. E a gente sempre precisa ler e anotar as dúvidas para conversar com os orientadores, porque geralmente, pessoal, o seu orientador é uma pessoa ocupada. Então não dá para chegar lá e ficar gastando o tempo do orientador, né? E falar assim: professor, eu queria tanto falar uma coisa com você. E fica olhando para a cara da gente. Eu falo assim: fala, meu filho. Mas a pessoa simplesmente não lembra o que ela quer falar, tá? Aí começa a perguntar como é que foi a novela, se meu cachorro tá bom, esse tipo de coisa. Tudo bem, legal, a gente convive, a gente fala dessas coisas também. Mas muitas vezes, né, no ambiente de trabalho aqui, a gente tá muito ocupado com diversas coisas para fazer e agora cada vez mais, né? Muito bem. Vamos anotar as dúvidas, porque eu até brinco, né, que papel não esquece. Hoje vocês anotam, a maioria anota no celular, né? Assim faz as listinhas lá do que precisa falar com o orientador. E isso aqui a gente já falou. E aí, né, a gente tem umas brincadeirinhas aqui. A palavra evite, ó, repetidas vezes foi de propósito, porque eu poderia ter usado apenas uma vez, então já é dica de apresentação para vocês. Depois eu vou montar uma aula de apresentação, espero que vocês gostem, né? Cuidado com anglicismo, o que é isso? Utilizar demais palavras, né, na língua inglesa e ter que ficar toda hora fazendo, né, grifo em itálico, porque é palavra de outra língua. Coloquialismos no texto. Ele, ela, eles, elas, nós não escrevemos do jeito que nós falamos. Então, pessoal, nós precisamos, né, colocar na linguagem culta o que a gente está escrevendo. E mais ainda, né, vocês que aprenderam internetês, que até eu agora tô falando internetês, né, PFV, de por favor, gente, não escreve as vogais, então assim, no texto científico não dá para ser assim não, infelizmente eu vou ter que ser a chata que vai corrigir. Evitar ainda, né, os falsos amigos aí, os falsos cognatos, e evitar ser repetitivo, por isso que eu coloquei evite aqui, olha como é que fica cansativo esse tanto de evite aqui, para repetição. Pois muito bem, e aí tem uma brincadeirinha, né, corto, cabelo e pinto, foi o slogan do barbeiro que faliu. Porque, né, aí se é barbeiro, pressupõe-se que seja de corte de cabelos masculinos. Então, vocês interpretem a frase aí e vejam que o português pode fazer muita diferença. Evitar frases, parágrafos, subtítulos e títulos soltos no texto. Sempre, né, gente, que puder usar os pronomes, as preposições, os advérbios, nossa língua é tão rica. Contudo, portanto, porém, ademais, além disso, todavia, nesse contexto, enfim, conectores, né, de frases e de parágrafos aí para que nós possamos trabalhar. Mas tem que tomar muito cuidado, porque muitas dessas expressões dão a sensação, não é que dão a sensação, o significado, por exemplo, é de oposto. E às vezes a pessoa está querendo falar a continuação do assunto. E aí fica querendo, num extremo, utilizar demais para florear o texto, e aí cai do cavalo, porque, né, não está utilizando o que deveria ser utilizado naquela conexão ali de frases e parágrafos. Muito bem, eu gosto de mostrar muito essa imagem para que nos ajuda bastante na redação de texto científico, que é assim, um funil que a gente chama funil da informação. Essa imagenzinha que a gente viu aqui, ó, um tanto de informaçõezinhas, as bolinhas vermelhas, que vão passar por esse funil da informação. Por exemplo,
Eu posso agrupar a literatura por similaridade de assunto, região. Se for região, por exemplo, ó, no mundo, nos continentes, no Brasil, que é o país, regiões Sudeste, Norte de Minas Gerais, Montes Claros e assim por diante. É só uma das sugestões para que a gente trabalhe, né, aí de uma realidade maior para menor. Geralmente a gente trabalha assim da realidade maior para menor, para ficar mais didático e mais claro para o leitor. E mais ainda, né, vamos tentar juntar a literatura por outras similaridades, sempre da mais abrangente para mais específica, para que a gente trabalhe, né, com uma lógica mais clara aí dos conceitos. Muito bem. Continuando a redação da nossa revisão de literatura. Pessoal, é importante ler e reler o texto várias vezes. O seu e o dos outros colegas. Como assim? Às vezes a gente cansa do nosso texto e para esparecer a cabeça, né, a gente vai ler o da outra pessoa. E outra coisa que eu gosto muito de trabalhar é do início ao fim e vice-versa. Como assim, professora? Eu tô com uma revisão de literatura lá que tem, sei lá, 15 tópicos. Aí assim, primeiro tá excelente, segundo tá excelente, terceiro tá excelente. Do quarto em diante a coisa já vai ficando feia. Por quê? Toda vez que a pessoa pega no computador para escrever, ela começa pelo tópico 1. Aí ele vai ficando cada vez mais lapidado. Dica, pessoal. Fez o tópico 1, sei lá, marca ele de uma cor ou cria uma folha para ele, terminados, enfim. E deixa ele lá. Aí você mexe com 2, depois você mexe com 3, com 4, com a organização que você fez. Por quê? A hora que você pegar da continuidade do texto, você vai estar com a cabeça mais fresca para trabalhar. Vocês já repararam que às vezes até para estudar é assim? A gente precisa pegar as matérias, os tópicos que foram passados pelo professor de 1 a 5, por exemplo, e estudar 1, 2, 3, 4, 5, porque às vezes a sequência das aulas é importante. E depois começar a estudar assim, 5, 4, 3, 2, 1, porque você já sabe o contexto para poder pegar naquela matéria com a cabeça mais fresca. Agora, quem faz só uma leiturinha na última hora antes da prova não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. E aí, primeira coisa, né? Outra dica. Digite do jeito que você puder, depois você corrige e acha a inspiração. Porque um dos bloqueios do escritor é você querer achar a inspiração. Texto científico não tem muita inspiração assim, porque não é prosa, verso, né? Aqueles negócios que a gente aprendeu, rima rica, rima pobre e tal. Texto científico é texto científico, bem direto, bem no assunto. Outra dica, né? Que eu gosto muito é usar salvar como nas datas das versões do arquivo, porque aí o que você fez ontem, você muda a data para hoje. Isso ajuda quando a gente tem uns probleminhas aí com o computador, igual eu vou falar daqui a pouco, né? E corrompe o arquivo, esse tipo de coisa que acontece aí. Pois muito bem, nesse momento vocês podem estar, né? Igual esse ser macaquinho aí, pensando com essa cara de dúvida. Pessoal, ter dúvida não é o problema. O problema é ficar quieto. Dúvida é importante para que a gente evolua, né? Agora, por favor, leiam o que vão entregar aos orientadores. Usem salvar como nas versões do arquivo, que é igual, por exemplo, vocês imaginam se eu jogar projeto de TCC no meu e-mail, o tanto que vai ter? Agora, se eu jogar projeto de dissertação do José, eu devo ter um aluno José alguma coisa, então fica mais fácil. E a data do arquivo me ajuda muito a saber se aquela é a última versão do arquivo ou não. Por quê, pessoal? Façam as suas revisões, porque fatalidades acontecem. Igual essa imagem que vocês estão vendo aí, né? Entre aspas, o computador queimou, pegou vírus, diz que agora é spyware, né? Que estraga toda a configuração do nosso computador, o arquivo corrompe. Outra coisa, né? A pessoa é assaltada e leva o computador dela. Extravio de bagagem, não se despacha computador, mas mesmo assim tem gente, né, que ainda faz esse tipo de coisa. Pois muito bem. Outra coisa que pode acontecer também é esquecer o laptop na traseira da caminhonete e chover, né? Daí esse laptop só vai servir, esse notebook só vai servir para tampar a chuva mesmo. Ou ainda, né? Nós somos vítimas de problemas, vamos dizer assim, né? Problemas balísticos e detonam a nossa máquina de computador.
Outra coisa, né, isso foi acontecido mesmo com colegas nossos, a pessoa com aquela correria depois do experimento, pôs o fichário em cima do carro, assim, com as fichas do experimento, e foi dirigindo calmamente com o veículo pela rua e perdendo, né, várias folhas aí, até que algum filho de Deus lá gritou para a pessoa no sinal, tem alguma coisa aí em cima do seu carro. A pessoa parou e foi olhar, meu Deus, perdi todo o meu experimento, teve que fazer tudo de novo. Mas ainda, já falei, né, o ladrão rouba tudo, inclusive o computador, a dissertação. Outra fatalidade aí, né, aquele namorado que não fez muito bem o dever dele como namorado e acabou namorando outra pessoa. Aí o caderno da tese dele estava na casa da primeira namorada que foi traída. O que ela fez? Botou fogo, jogou fora, se vingou. Teve que fazer tudo de novo. Enfim, para evitar essas fatalidades, copiar as fichas usadas ou transcrever essas fichas rapidamente para o computador, guardar as várias cópias em locais diferentes, né? Lá na minha sala tem um cantinho mesmo assim. Os alunos, professor, eu quero guardar esse negócio impresso aqui, posso deixar? Pode, backup. No laboratório, na sua casa, na casa dos seus pais, enfim. E eu gosto muito, né? Na primeira aula a gente cria um e-mail, né? Só para dissertação, ou Google Docs, ou outros. Vocês são mais fera do que eu aí, né? Nesses negócios de mexer com nuvem, nesses negócios de guardar os documentos aí. Então, assim, vocês estão bem mais aplicados do que eu aí nessa fase das tecnologias e ferramentas. A nossa bendita da lista de referências, né? Que aí a gente põe essa imagenzinha aqui, ó. Não deixe seu orientador morrer de raiva. Até o cachorrinho sabe que a gente não pode fazer raiva no orientador. Quais são os itens básicos para referências? Que eu já coloquei um tanto de diquinhas aqui de como fazer referência. Eu não quero ver erro em lista de referência, tá bom, pessoal? Autor, título da obra, volume, número, editora, número de páginas, cidade, ano. E no periódico, pessoal, a obra é o periódico. Por favor, não é o título do artigo. A gente já deu várias dicas e todas elas estão lá no canal e no Instagram para vocês consultarem. Por favor, né, sigam essas normas. A ABNT tá aí para ser seguida, Associação Brasileira de Normas Técnicas, os programas de pós-graduação, a nossa normativa da graduação. Tem um exemplo bonitinho lá no manual de redação do TCC para que vocês façam essa lista de referências. Lá nos periódicos tem as instruções aos autores que nós precisamos seguir à risca essas regras, porque, igual eu falei, uma forma bem fácil de negar os artigos é falar que não seguiu as referências do periódico. E, pessoal, nós professores, né, queremos corrigir para mais, para além do que citações e referências. Corrigimos isso também? Corrigimos. Porém, isso é uma coisa tão mecânica que muitas vezes a gente pega e na hora da correção e pensa assim, nossa, que descaso desse aluno, porque se ele está errando citação e referência demais, ele nem se preocupou em reler o que ele escreveu, por exemplo, tá bom? Para nos entregar. Nós temos o nosso livro de normalização aqui, ó, de publicações técnico-científicas e o manual de normalização, né, para consultar e fazer a formatação das referências do nosso trabalho. E as regras, pessoal, existem, né, para serem cumpridas, então vamos cumprir direitinho aí. A dica para a lista de referência é digitar do jeito que você conseguir, com o máximo de informações possíveis no momento que está consultando aquele artigo. Então, o que eu digo é, fez um parágrafo, fez uma citação, 2 citações naquele parágrafo, já digita a referência, gente, porque depois vai poupar o trabalho de voltar em todos os artigos. Porque tem aquele milagreiro também daquele aluno que chega para mim e fala assim, professor, eu já fiz tudo, só falta as referências. Filho, falta tudo, porque dos meus orientados, eles sabem mesmo, eu não recebo se as citações e as referências não tiverem digitadas. Às vezes eu recebo sem a capa, sem o sumário, mas se a partir de introdução a pessoa já não me mandar o tópico do texto com as citações e as referências, nem precisa mandar, porque como é que eu vou corrigir? Como é que eu vou checar o básico que é a lista de citações e as referências? Tá bom? Dicas, né, que a gente pode trabalhar com esses temas aí é o link lá, né? Como citar esse artigo. Geralmente tem, né? Em vários deles. E importantíssimo, pessoal, a gente já falou em várias dicas aqui. Tudo que for da internet, disponível em 2 pontos, coloca o link todinho, acesso em
né? E aí nós vamos ter que digitar certinho, 24 água, pontinho para agosto 2010. E nos livros, né, e teses, dissertações, as publicações vão ter aquela ficha catalográfica que todo livro tem, para que tenha as informações, né, lá da biblioteca para que a gente faça a lista de referência. Durante as correções do orientador, muitas vezes não é só uma correção que é feita no texto. Preocupe-se com quem é o seu orientador, porque muitos orientadores se umam, né, gente? E às vezes fala assim: "Ah, professor, dá uma olhadinha para mim". Filhinho, assim, né? Olhadinha não existe em um texto científico. Ou você corrige ou você não corrige. Quem corrige e não acha nada é porque muitas vezes não se debruçou sobre o texto para corrigir. Porque a gente vai achar coisinhas assim que o autor deixou passar. Então, veja com o seu orientador se ele quer que passe antes, às vezes, para um aluno de mestrado ajudá-lo, ou às vezes para um comitê orientador, o co-orientador. Conversem com os seus orientadores para saber qual que é o tipo de correção que o orientador vai fazer. Faça as suas revisões. Se o orientador mandou corrigir, gente, se a gente como professor de TCC pediu que vocês, naquele parágrafo de quem é a fonte, faltou citar a fonte, a referência não tá batendo, sei lá, dentro do texto é Silva 2010, lá no final tá Silva 2012, qual que é o certo? Façam essas revisões, façam essas correções, não insistam em erros que foram achados no texto, porque muitos dos errinhos passam para a banca corrigir e aí vai ficando cada vez mais feio pra gente, né? Mais feio pra gente ter o texto com um monte de, que a gente fala assim, errinho bobo, que poderia ter sido corrigido antes. Tá certo? Muitas vezes a gente vai fazer as atividades paralelamente. Por quê? A gente está sempre correndo atrás, né, da qualidade da nossa publicação, com o tempo que a gente tem disponível e o custo, né? Esse custo aqui não é só custo monetário, custo em dinheiro, é o custo do nosso recurso, do nosso empenho, né? O nosso trabalho, os finais de semana que a gente deixa de, às vezes, sair para poder terminar aquele texto, né? Vocês aí no TCC sabem bem disso, né? Mas fazer as atividades em paralelo somente antes do seu orientador corrigir. Novamente eu falo aqui, pessoal, os orientadores são ocupados. E às vezes a gente fica até bravo mesmo e com razão, porque assim, a hora que eu entrego a correção para a pessoa vira para mim e fala assim: "Ah, não, professor, não é essa versão mais aí não". Filho, meu tempo não é ar que as pessoas respiram que é de graça por enquanto, né? Então vamos nos programar para enquanto seu orientador estiver mexendo com aquela parte, não mexa com aquela mesma parte. Por quê? Senão vai ficar aquela ida e vinda de retrabalho, retrabalho, retrabalho. E vocês gostam de fazer retrabalho? Os orientadores também não gostam e muito menos têm tempo para isso. Não é assim? Então vamos tentar agir de forma colaborativa com o orientador. E caso seja possível, fique do lado do seu orientador na hora da correção. Agora, em tempo de isolamento, a gente pode ficar do lado assim, eletronicamente, né? Vai corrigindo e vai mostrando para a pessoa assim: olha, nesse parágrafo aqui aconteceu isso, isso e isso, naquele outro, tal, tal. Porque o que eu brinco, vocês terão vontade de se matar mutuamente, mas ambos aprenderão muito mais juntos. Eu gostava, né, quando estava na época presencial, que a gente sentava lá na minha sala e eu punha na tela do computador e ia ensinando o aluno, né, a identificar algumas coisas, porque na segunda versão do texto já vinha bem mais lapidado para eu poder trabalhar com esse texto. Chegando já um pouquinho para o final da nossa revisão de literatura sem estresse, eu brinco um pouquinho e criei os 10 mandamentos da revisão sem estresse. Primeiro, você vai amar o seu orientador como a você mesmo e vai planejar antecipadamente todas as atividades. Segundo mandamento, esse é difícil, hein? Não copiarás e colarás. Não plagiarás, não roubarás, não mentirás e não viajarás enquanto o seu orientador fala. Pessoal, anotem as coisas que o orientador falou, tá? Porque muitas vezes a gente que é orientador também comete erros. Então, fala assim: professor, aquele dia que eu fui lá na sua sala, você me falou isso, isso, isso e isso. Ah, é mesmo? Eu te falei isso, meu nem estava surtada, não leva isso em consideração, não. Ou, vou te dizer assim, nesse dia eu falei isso, isso e isso, você não seguiu. Então, nós precisamos, né, agir
os dois com bastante comprometimento para que o trabalho fique bom. Use o salvar como, né? E honre seu nome e as datas nas versões dos trabalhos. Por quê? Até mesmo para vocês, eu já vi trabalho assim, novo, novíssimo, último, agora vai, só Jesus, né? Em nome de Deus, que o pessoal coloca nas versões do arquivo. Então, assim, né? Até que não venha um negócio assim xingando, né? Quem propôs aquele trabalho. Esse 3 pontinhos de trabalho, igual às vezes a gente já recebeu. Outro quarto mandamento, não cobiçarás a revisão de literatura alheia. Esse também é difícil. E escreverás com ética e retidão de caráter. Não cometerás adultérios com a gramática. Quase cometi um aqui agora, né? De comer o plural. Ou seja, ficaremos sempre atentos para sermos fiéis à gramática da língua portuguesa. Sexto, trabalharás incansavelmente para a busca da perfeição bibliográfica e anotarás todas as suas dúvidas. Sétimo, referenciarás todos os parágrafos escritos com ideias de outras pessoas e os escreverás como um mini-texto. Sétimo, evitarás o citado por e consultarás a referência original. Nono, agruparás os assuntos por similaridade e lerás o seu texto várias vezes antes de entregá-lo ao seu orientador. E por último, né, não menos importante, serás eternamente fiel ao tempo verbal, ao padrão de escrita e às normas da ABNT, principalmente para referências do trabalho. Fechando o nosso trabalho aqui, as considerações finais, né, de como escrever uma revisão de literatura sem estresse. A parte 1 e parte 2 dessa apresentação tem orientações básicas e gerais, organizadas, né, com o nosso conhecimento e sofrimento diário como aluna, monitora, orientada, pesquisadora e orientadora. Eu não pretendo, pessoal, de forma alguma substituir, excluir ou reduzir a importância e a necessidade da aplicação das normas formais de redação de trabalhos científicos. Isso aqui é o meu roteiro para passar para vocês de uma forma até mesmo divertida de como escrever uma revisão de literatura. Aqui são as principais referências que eu utilizei para montar essa apresentação, tanto a parte 1 quanto a parte 2. E agradeço a todos por terem ficado até aqui nesse momento. Vejo vocês nas próximas dicas e marquem nos comentários, deixem impressões, dúvidas, questionamentos, esclarecimentos, considerações. Nosso trabalho agora vai ser muito mais regido pelo que os alunos vão dar de retorno para nós a respeito das nossas atividades. Aguardo vocês e, como sempre, estou à disposição para mais esclarecimentos. Um abraço, até a próxima, espero que todos estejam com saúde.